Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Que você tenha um dia abençoado, que você tenha um dia cheio da presença do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Quero fazer uma oração para começar esse momento da nossa live. Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença. Pedimos a cobertura do Teu sangue. Jesus, permita-nos entrar em um nível mais profundo. Tudo que eu quero nessa manhã, Jesus, é Te amar mais. Tudo que eu quero nessa manhã é Te conhecer mais, entender o que o Senhor tem para mim. Jesus, trabalha na minha vida, trabalha na vida daqueles que vão estar aqui, passando por aqui, Pai, na autoridade do nome poderoso de Jesus. Que haja avivamento nos nossos corações, que haja avivamento na nossa casa, na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Tudo bem, queridos? A paz do Senhor. Tem um texto para trazer para você nessa manhã. O texto que está no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. Eclesiastes 10, versículo 10, vai dizer que se o machado perder o seu corte e alguém não afiá-lo, a pessoa que trabalha com esse machado vai ter que fazer mais força para trabalhar. Algumas vezes nós estamos cansados. Nós vivemos no meio de uma geração que está tão cansada. Talvez você está se sentindo insuficiente para algumas coisas. Talvez você não tenha energia para executar alguns trabalhos. Talvez você está pedindo para Deus forças para fazer algo. A Bíblia diz que a sabedoria, queridos, ela sempre vai fazer com que você venha trabalhar da melhor forma. Mas necessariamente eu não estou aqui nessa manhã para falar a respeito de sabedoria. Como você sabe, nós estamos ministrando a respeito do Espírito Santo já esse mês, né? Então, eu gostaria de continuar falando a respeito disso. O Espírito Santo vai afiar o corte do machado. Então, aqui o rei Salomão, o homem mais sábio, né, na época, na terra, está dizendo: se o machado, se o corte do machado, se o fio do machado estiver cego, nós vamos ter que fazer muito mais força para cortar a árvore, para cortar os galhos. Agora, quando nós paramos e nós afiamos esse fio, quando nós colocamos um fio, quando nós ali afiamos, gastamos um tempo, nós teremos mais êxito nos nossos trabalhos, no nosso serviço. Talvez o que está faltando para você nesses dias seja afiar a lâmina do machado para cortar. Não cortar para destruir, mas cortar para construir algo. Amém? Porque para destruir, queridos, não precisa muito não. Para destruir pode ser um machado cego mesmo. Mas para construir algo para Deus, o machado precisa estar afiado. A Bíblia vai dizer que assim como o ferro afia o ferro, um homem afia o outro homem. A nossa comunhão, as nossas amizades, as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente na área familiar, elas nos afiam muito. No relacionamento, nos afiam muito a crescer, mas existe uma coisa que nos afia muito mais, é a presença de Deus. Nos deixa afiados, nos deixa aguçados. Quando nós temos intimidade com o Espírito Santo de Deus, essa intimidade nos leva a ter uma vida mais certeira. A Bíblia fala no livro de Efésios que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Se você não tem a palavra, quando você lê a palavra com os olhos do Espírito Santo, você afia a sua vida. Você faz com que o seu machado, você faz com que a sua espada se torne afiada. Quando você medita na palavra, quando você gasta tempo lendo a palavra, quando você diz: Espírito Santo, me ajuda aqui a resolver determinada situação. Talvez você pode estar levando alguns pesos na sua vida e você: eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade disso. É porque está faltando alimento espiritual. Está faltando um coração que se inclina para ouvir a voz de Deus. Todas as vezes que eu me sinto cansado, todas as vezes que eu me sinto sobrecarregado, todas as vezes que eu sinto que os movimentos que eu estou fazendo espiritual ou práticas de sabedoria não estão sendo adequadas e alcançando o que deveria alcançar, eu peço: Jesus, eu paro tudo que eu estou fazendo. Eu pego o meu espírito, pego a minha alma, pego a minha mente, o meu corpo, coloco na presença do Senhor e ali eu oro, eu leio a palavra, eu medito. E ali o Senhor vai afiando o fio. Ele vai afiando o fio.
Talvez você está trabalhando demais, talvez você não está conseguindo chegar onde você queria. Talvez as respostas que você tem buscado você não está conseguindo. É porque falta fio. Falta você parar tudo o que você está fazendo e você gastar um tempo de qualidade em você. E é isso que o Espírito Santo faz. Quando nós nos dobramos, nós nos rendemos a Ele, nós falamos, Senhor, eu estou cansado, eu estou cansada, está difícil de conseguir, de fazer determinada situação. É nesse momento que o Espírito Santo vem e ele começa a afiar as nossas vidas. O apóstolo Paulo faz um questionamento ao Senhor em uma oração dizendo que ele tinha, por causa de um espinho na carne, ele fala que a resposta do Senhor diz que vem a ele dizendo, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É justamente quando nós estamos fracos, que nós achamos que nós não vamos conseguir, que nós achamos que as coisas todas estão parando, que tudo está desabando, é que nós temos que parar. Nós temos que parar, nós temos que olhar para o fio da nossa vida. Se nós perdemos o corte, se nós perdemos a esperança, se nós perdemos a alegria, se nós perdemos a fé. Esse fio é fé. Esse fio é uma fé dada pelo Espírito Santo para cortar da forma certa. A Bíblia vai dizer que a própria palavra ela é uma espada de 2 gumes, apta para penetrar, para separar ossos das medulas, para separar a luz das trevas, para separar o justo do injusto. Então, queridos, talvez o que precisa, talvez não, com certeza, o que muitas vezes nós vamos precisar em momentos no qual nós estamos fazendo muita força, não temos tido o resultado, é isso, é deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, é deixar Deus nos afiar. E aí eu digo, esse atrito de afiar, queridos, ele dói, ele machuca, ele mexe com a gente, ele tira a gente do nosso conforto. Eu já trabalhei muito tempo há muitos anos atrás, como açougueiro, né? Então, algumas vezes, quando a gente estava lá trabalhando, atendendo, muita gente para atender, e eu olhava assim, eu via que o trabalho dos açougueiros, eles não estava mais rendendo. Eles já começavam, porque assim, um açougueiro, quando ele está com uma faca que não tem fio na mão, ele começa a ficar irritado. Porque você pode pegar uma carne que é boa e você faz força demais. E algumas vezes eu parava tudo que eu estava fazendo como chefe deles, como encarregado deles, eu parava, pegava algumas facas, levava para um lugar com água, com uma pedra, com algo chamado shaira, que é aquilo que a gente passa a faca para um lado e para o outro, e ali eu dava fio nas facas, eu entregava para eles. Era nítido ver a alegria deles pelo fato de o trabalho estar rendendo. Nesses dias tem acontecido algo muito especial comigo. E eu sei quando o Senhor começa a falar alguma coisa comigo, Ele começa a me mostrar algumas coisas. Eu tenho ido em algum lugar orar com algumas pessoas, conversar com algumas pessoas, e ali nós invocamos a presença de Deus. E algumas dessas pessoas, no final, né, desse momento, elas dizem assim, pastor, eu quero te dar um presente. Eu disse, opa, glória a Deus, eu gosto de presentes. E essas pessoas mais 5 vezes isso aconteceu. Essas pessoas me dão uma faca de presente, olha só. Sem saber, pastor, eu tenho aqui, é algo que senti no coração, eu quero dar. Elas tinham uma faca guardada, que era um presente, né? E elas me dão uma faca. E quando eu recebo essa faca, eu sempre entendo assim, Deus quer falar alguma coisa comigo. Nessa última semana eu recebi uma faca de presente de novo. E eu entrei em oração perguntando, Deus, o que o Senhor quer falar comigo a respeito de me dar essas facas, né? E o Senhor falou assim, eu quero melhorar o teu fio, eu quero melhorar o teu corte. Porque algumas vezes não é pelo muito falar, não é pelo muito exigir, cobrar. Sabe, gente, ter o corte certo, é entrar da forma certa, é saber dividir ossos e medulas, luz e trevas, sem fazer estardalhaço, sem ferir pessoas. É isso que o Senhor quer nesses dias. O Senhor quer trabalhar com esse corte. O Senhor está colocando um machado afiado nas tuas mãos. O Senhor está colocando nesse dia, o Senhor está colocando uma espada afiada nas tuas mãos com corte muito cirúrgico, para que você não venha mais fazer força de uma forma exagerada. E algumas vezes nós com uma espada ou com um machado que estão sem corte,
nós vamos fazer força demais. E nós podemos, quando a gente faz força demais, o que acontece? A gente pode quebrar o cabo do machado. Lembra do que aconteceu com o profeta Eliseu? Alguns jovens, ele estava ensinando alguns profetas em uma casa, e os jovens discípulos de profetas chegaram assim: Eliseu, nós precisamos aumentar a nossa casa aqui, porque já está pequena para a gente precisa, vamos lá cortar algumas madeiras, vem com nós, Eliseu. E a Bíblia diz que um desses jovens pega um machado, e esse machado era emprestado, e a Bíblia diz que quando ele está cortando, a Bíblia diz que o ferro do machado ele cai dentro da água. Eu acredito que esse ferro desse machado, embora a Bíblia não vai dizer isso é uma suposição minha, eu acredito que talvez esse jovem estava fazendo força demais ou estava usando de uma forma inadequada aquele machado. A Bíblia diz que este ferro cai na água. Eles mandam chamar Eliseu. Eliseu não pergunta quem foi que derrubou o machado aqui, quem foi o inútil que derrubou o machado. A Bíblia diz que Eliseu não pergunta a respeito de quem derrubou o machado, mas a Bíblia fala que Eliseu pergunta: onde você deixou cair o machado? Então esse jovem fala aqui, então Eliseu corta um outro galho, toca na água, e o machado ele vem flutuando, ele vem para fora, e Eliseu coloca novamente, eles continuam com o seu serviço. Queridos, que o Senhor te ajude a trazer um tempo de descanso para a sua vida, que você venha trabalhar mais, mas venha alcançar mais resultados. Que você venha na sua casa, com os resultados dentro do seu casamento, da sua família, que você saiba quando entrar e quando sair, que você seja cirúrgico para abençoar pessoas. Eu procuro sempre ensinar que as armas são para inimigos espirituais, mas ferramentas são para pessoas, para ministérios, são para pessoas que você ama, para pessoas que você quer ajudar. Algumas vezes nós queremos usar armas contra pessoas que nós até mesmo amamos, mas na verdade um instrumento, um machado, ele é usado para cortar, para abrir caminho, para cortar a lenha, para derrubar uma árvore, para fazer uma casa. Então existe um porquê, queridos, de ter um machado afiado, para produzir algo que sempre vai trazer proteção, algo que vai trazer sustento, algo que vai trazer aquecimento, para trazer algo que vai trazer proteção para você. Então nessa manhã Deus está afiando machados aqui, amém? Então ore, que o Espírito Santo te ajude, que o Espírito Santo faça com que você venha orar, e é o Espírito Santo que vai afiar, queridos, os dons do Espírito, a presença do Espírito Santo, o Senhor Jesus nos conduzindo, nos ensinando a forma que nós devemos afiar. Até porque também se nós não soubermos afiar, não adianta nada. Tem gente, talvez você já passou por isso. Você foi tentar afiar uma faca, afiar qualquer coisa, e você deixou ela mais cega do que era anteriormente. Algumas pessoas não conseguem afiar. Então assim, é um ensinamento diário, é a leitura, é a oração, queridos, é a súplica diante do Espírito Santo. O Espírito Santo me afia, me ajuda a ter um corte melhor. O Espírito Santo me ensina quando eu for ter que falar com o meu filho, com a minha filha, que eu tenha essa sabedoria de não machucar. Porque se você tem um machado, você vai fazer mais força e você vai fazer talvez mais estrago. Agora o corte certo, ele vai saber onde bater, ele vai saber o que fazer, você vai fazer menos força. E cada vez que nós usamos menos força humana, nós usamos mais força do Espírito. E daí é muito melhor. Eu procuro me mover, querido, sempre. Eu procuro ser um homem, tanto eu quanto a pastora Gisele, que nos movemos no Espírito. E algumas vezes, quando as coisas estão muito pesadas, nós paramos tudo. E assim, nós precisamos afiar as nossas armas, afiar as nossas ferramentas, afiar o nosso machado. E nós vamos para a oração, nós vamos para a busca. E daí uma das coisas que ajudam muito você a afiar o machado é meditar. Não é meditação, não é de você ficar lá, né, fazendo... É a meditação de você pensar assim: Deus, o que o Senhor tem para mim, o que está acontecendo?
Senhor, me dá tua paz, me dá tua graça. E pessoas que têm o Espírito Santo, elas têm uma arma poderosa para afiar machados, que é a oração em línguas. Queridos, a oração em línguas é uma linguagem de amor do reino. É uma linguagem onde você vai falando, Deus vai afiando, A oração em línguas é um dos únicos dons que você consegue, ao mesmo tempo que você está falando em línguas, você consegue estar meditando, a sua cabeça pode estar ligada em outra coisa. Então eu sempre falo a respeito disso, né? Que a oração, o dom de falar em línguas, o dom de falar em variedade de línguas, o dom de edificação própria, o dom para trazer o discernimento do que está acontecendo. Talvez um dos dons do Espírito que mais vão afiar o machado é o discernimento de Espírito. Pedir, Senhor, eu quero discernir o que é correto, o que não é correto, eu quero discernir o que é espiritual, o que é carnal, eu quero discernir o que é demônio, o que é ataque espiritual. Me ensina aqui. E você vai para a presença, porque, queridos, o Espírito Santo está em você. Você que aceitou ao Senhor Jesus, você tem a promessa do Espírito, peça ao Espírito Santo. E o Senhor vai trazendo e o Senhor vai afiando esse machado, a ponto de você ser tão certeiro, ou seja, numa profecia que o Senhor vai dar a você, ou seja, numa palavra de conhecimento, numa palavra de sabedoria, no dom da fé, ou para curar um enfermo, prodígios, maravilhas e sinais. Mas eu colocaria principalmente, queridos, essa para afiar, falar em línguas, palavra de conhecimento, sabedoria e o dom de discernimento de Espírito. Peça para o Espírito Santo. Senhor, eu quero discernir o Espírito. A Bíblia diz que quando Salomão, ele vai, depois do sonho que ele teve com Deus, e Deus falou assim, você me pede qualquer coisa que você queira. E a Bíblia diz que Salomão, então, ele pede sabedoria. E ele diz assim, Senhor, eu quero sabedoria, Senhor, para coordenar o povo, para fazer com que o povo caminhe da forma certa, para discipular o povo da forma certa, porque o Senhor me deu um grande povo que veio do meu Pai. E a outra coisa, ele diz assim, e também para que eu tenha sabedoria, para que eu venha discernir entre o bem e o mal. Discernimento espiritual. Discernimento espiritual não é apenas, queridos, para expulsar demônios, para ver que também trabalha muito nessa área, mas nesses dias o discernimento espiritual é o pêndulo. O discernimento é o prumo que está faltando para algumas coisas dentro da igreja, em cima do altar, coisas que nós temos ouvido em podcasts, em lives como essa. O discernimento espiritual vai dizer assim, isso que essa pessoa está falando é muito poderoso, ele tem trabalhado muito forte, tá bom? Então peça ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai afiar o machado para você. É o Espírito Santo que tem afiado esse machado aqui, queridos. Um machado que chegou na presença de Jesus totalmente cego, totalmente inútil, totalmente fora do seu lugar, com o cabo quebrado. Foi o Espírito Santo, através da promessa do meu Senhor Jesus, de Jesus, o Todo-Poderoso, do Filho de Deus, que nos deu o seu Espírito Santo e fez com que aquilo que nós trabalhávamos de uma forma tão inútil, Ele nos fez de tão desconhecidos, de tão inúteis, a pessoas que hoje ajudam outras pessoas. Eu digo para você, repito, o Espírito Santo quer colocar um fio no seu machado, para que você venha cortar, para construir novas casas, ajudar a levantar casas, ajudar a expandir paredes, ajudar a acender a fogueira daqueles que estão no frio, daqueles que estão na escuridão. É para isso que o Senhor quer que você seja um machado que é afiado por Ele. Então, se você se sente um machado que está sem fio, então peça ao Senhor, dá fio nesse machado. Eu não quero mais usar força, Senhor. Eu estou tão cansado. Eu preciso de Ti, Espírito Santo, nessa manhã. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, você pode aproveitar sempre quando eu estiver aqui na live, você quiser fazer uma pergunta, nós estamos ministrando a respeito do Espírito Santo e hoje nós estamos falando aqui a respeito desse equalizar, né? Desse colocar fio, de nos deixar cortar da forma certa. Amém? Algumas vezes somos nós mesmos que nos atrapalhamos, porque nós não queremos ouvir talvez alguém que tenha mais experiência e mais sabedoria do que nós, né? Então, por isso que a gente perde o fio. Amém? Se você quer fazer alguma pergunta a respeito do Espírito Santo,
a respeito, porque o meu intuito aqui é ensinar a respeito de Jesus e das suas promessas. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo é o próprio Jesus em nós, nos afiando, nos dando sabedoria, permitindo que nós venhamos fazer coisas extraordinárias para a honra e glória dele. Amém? Quando você estiver cortando, trabalhando, as coisas estiverem funcionando, e as pessoas perguntarem para você, nossa, por que as coisas que você fala, as coisas que você faz dá certo? Você vai dizer, porque o Espírito Santo ele tem me afiado todos os dias. Amém? Quero orar com você, quero convidar você a estar comigo aqui em oração. Se tem alguém que tem alguma pergunta aqui, algum pedido de oração, esse é o momento, tá? Tem bastante gente que entrou, passou aqui pela live aqui. Glória a Deus. Deixa eu ver quem está aqui na live aqui. O Maicon e a Mari. Deus abençoe vocês, Mari. A Rai também de Tubarão. Rai, Deus abençoe você. Dai, Deise, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Palominha, Deus abençoe minha irmã. Pamela, Deus abençoe você também. Pessoal da Embraforte aí, Deus abençoe em nome de Jesus. Ó, gente, a gente tem um casal ilustre aqui, ó, da Chapada Diamantina aqui. Missionário André e missionária Nayara. Oi, Nay. Oi, André, tudo bom? A paz do Senhor Jesus. Deus tem colocado um machado afiado nas mãos de vocês aí, na Chapada Diamantina, em nome de Jesus. Que o Senhor tire todo o machado enferrujado dessa terra aí, e que o Senhor coloque uma terra nas mãos de vocês aí, coloque um machado muito afiado, Nayara e André, para que vocês venham desbravar aí a Chapada Diamantina, não apenas a Chapada Diamantina, mas muitas outras nações que virão aí sentar com vocês na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu vejo um machado aí limpando, cortando madeiras para que a casa espiritual ela seja expandida em nome de Jesus. Vanessa e Cainã também, Deus abençoe em nome de Jesus. Vanessa, gente, é a líder do movimento Geração de Marias. Depois segue lá no Instagram, Geração de Marias. A Vanessa e o Cainã estão caminhando junto com a gente, junto com a Jadina, com a Blanca também. É uma instituição que cuida de mulheres em estado de abandono, de tantas coisas que acontecem com mulheres que são abandonadas, assim, né? Então elas têm um projeto lindo aí, maravilhoso aí, que Deus está levantando, amém? Dona Vânia Soares também. Vânia, Deus abençoe também você em nome de Jesus, amém? O pessoal tá aqui, né, gente? Dona Vilma também, Mariana. Oi, Mari, Deus abençoe a tua vida, tá? Deus abençoe a sua vida, a vida do Cláudio, grandemente em nome de Jesus, que vocês sejam esse machado afiado, Mari, na vida dos jovens, na vida da igreja, em nome de Jesus. Oi, Fabi, nossa irmã também querida, amada. Fabi, Deus abençoe a tua vida, tá? Que o Senhor continue aumentando o teu discernimento espiritual, Fabi. É mais profundo ainda, Fabi. Tá? Que o Senhor continue te levando a níveis mais profundos na presença do Senhor. Laís, Deus abençoe o pessoal da ótica aí. Laís, Deus abençoe você, o enche. Deus abençoe o bebê de vocês, que vocês continuem crescendo na presença do Senhor. Eu quero ver vocês mais presentes com a gente, Laís. Vocês são muito amados pela gente, tá? Glória a Deus. Amém. Amanda também aqui. Amanda, Deus abençoe. A Amanda é filha da Angélica. Deus abençoe. Amanda, você é uma bênção. Deus tem promessas para a sua vida, tá, minha irmã? Fica na paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem algo muito especial para você, Amanda. Em nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Palominha. Aí, ó. Aleluia. Missão Êxodo tá aqui, ó. Gente, segue ali a Missão Êxodo lá no Instagram. São os nossos missionários, André e Nayara, que não são mais missionários, são missionários, mas são pastores, né? Glória a Deus. O André me prometeu que viria para cá semana 17 de outubro, gente. Vocês acreditam que ele vai passar no Rio Grande do Sul, vai passar por Itajaí e não vai passar por Criciúma? Eu tô brincando, tá? Gente, o André e a Nayara, eles vão estar apresentando, eles têm um projeto, o projeto de missões lá na Chapada Diamantina, e o Senhor deu uma estratégia para eles, santa. Eles estão
confeccionando, né, não é confeccionando, a palavra não é confeccionando, mas eles estão com um trabalho missionário com café. O café da Chapada Diamantina é um dos melhores cafés do mundo. E assim, algumas pessoas que estão ali com eles ali, eles estão com uma marca de café que apenas a venda e distribuição é para ajudar nas missões, tá? Então provavelmente aqui a Igreja Lugar nós vamos estar pegando alguns desses cafés, que é um café de alta qualidade, e nós vamos estar revendendo, e toda a venda, tudo que será aplicado para missões. Eles estão abrindo na Chapada Diamantina, no estado da Bahia, eles estão abrindo ali um refúgio para missionários do Brasil e do mundo inteiro. Já estão recebendo muitas pessoas, né? Eles querem levar o pastor e a pastora para lá. Ainda não deu, mas a gente vai lá conhecer a Chapada Diamantina, passar uns dias lá com o André e com a Nayara, nossos amados do nosso coração. Então, assim, daqui a pouco eles vão estar colocando nas redes sociais, a gente vai estar trazendo aqui para a igreja, distribuindo aqui, né? As igrejas que queiram nos ajudar aqui, os irmãos que queiram nos ajudar, comprar aqui um quilo desse café de alta qualidade para missões, tá? Isso é maravilhoso. Glória a Deus, gente. Tem aqui a Suelen, entrou aqui também. Deus abençoe, Suelen, em nome de Jesus. A Grace também. Olá, que tal, irmã? Como está? A nossa irmã da Venezuela também está aqui também. Agora ela é irmã da Venezuela, mas ela é manezinha da ilha agora também. Está morando lá em Florianópolis, lá na região lá de Palhoça também. Deus abençoe você em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Ó, a Rose também entrou. Oi, Rose, tudo bom, minha irmã? Tudo certo aí? Deixa um abraço aí pro Claudiano aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Gente, alguma pergunta? Alguém quer fazer algum pedido de oração? Vou estar encerrando a live nesse momento. Aproveitem e fazer pedidos de oração. Queridos, nós estamos entrando em um momento tão bom da igreja aqui, ó, Igreja Lugar. Domingo foi muito bom. Quando eu falo foi muito bom o culto, eu não estou falando de execução de homens, da palavra apenas. Eu estou falando da presença viva de Jesus no nosso meio. Assim, a gente tem sentido assim, nós nos sentimos tão abraçados domingo por Jesus. A minha oração nesses últimos dias tem sido assim: Jesus, eu estou entrando na tua presença para te amar, Jesus. E o Espírito Santo tem vindo, tem falado. Nós temos enfrentado algumas guerras também, algumas lutas, mas é quando a igreja está entendendo, a igreja começa a crescer, o diabo também se levanta, mas as famílias da Igreja Lugar têm sido abençoadas, outras têm enfrentado algumas lutas, mas Deus é maravilhoso. Amém? Eu tenho orado e pedido para que Jesus nos batize com o Espírito Santo. Os que não são batizados sejam batizados. Os que já são batizados, a minha oração, eu tenho orado constante, pedindo para que haja um grande renovo espiritual nas nossas vidas, que nos leve a fazer a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, vocês que ouviram falar aí a respeito de afiar o machado, a respeito de discernimento espiritual, você quer fazer alguma colocação, quer falar alguma coisa aí, aproveita agora. Olha aí, ó. Eu vou sim depois dessas aí. Eu acho que é o André que tá falando lá do outro lado lá. O pessoal aqui de Criciúma ama muito o André e a Nayara. André, mas assim, ó, o pessoal só aceita se tu vir pra cá, se tu trazer a Nayara junto. A Nayara e as meninas. André, Deus abençoe. Você sabe quanto nós amamos você, né? Quanto a gente ama a Nayara, quanto vocês são especiais aí. Oramos. Queridos, orem pela vida do André e da Nayara lá. Eles têm enfrentado algumas oposições espirituais lá na Bahia, na Chapada Diamantina, pensando num lugar místico, e eles têm levado o evangelho lá, têm clamado, profetizado naquela terra lá, e Deus tem feito uma obra muito nobre lá na Chapada Diamantina, e louvado seja o nome do Senhor. Isso, André, ó, o profeta já começou a falar aí, gente, ó. Amém, André, eu sei que faz sentido. O André é um homem que uma vez eu liberei uma palavra sobre você, né, André, a respeito de que o Senhor estava afiando o teu machado, né, para você cortar para você usar menos força, uma menos força, né, e usar mais um corte espiritual mais profundo.
E o Senhor tem te levantado, né, André? O André tem sido levantado, gente, para as nações aí, tem recebido convites até fora do Brasil já. O André e a Nayara, e louvado seja o nome do Senhor. Eu já falei pro André, quando ele ficar bem famoso, ele e a Nayara, eles têm que levar o pastor Luciano junto com eles. A hora que ele recebeu uma viagem, um convite para ir para Israel, ele disse, eu vou ter que levar o meu pastor assessor, vai ter que levar o pastor Luciano e a pastora Gisele, ele e a pastora Nayara para Israel, lá para conhecer Jerusalém. Deus abençoe, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Queridos, eu quero orar com você, Pai Todo-Poderoso, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Eu quero colocar, Senhor, toda a espada que está enferrujada e sem fio. Eu quero colocar, Senhor, toda a adaga que o Senhor nos deu, Senhor, para cuidado da nossa casa e da nossa família, que estão sem fio, estão sem fé, estão sem esperança. Hoje nós quero colocar todo o machado geracional que foi nos deixado de pais para filhos. Mas eu falo de uma forma espiritual. Aquilo que era maldito foi quebrado na cruz, mas nós temos carregado, Senhor, um machado que muitas vezes está sem o fio e nós temos feito tanta força do nosso braço, força do nosso intelecto, e nós não temos conseguido ter o resultado e nós estamos frustrados em algumas vezes, mas nesta manhã eu peço, Espírito Santo, passa, Senhor, a lima, passa uma lima, Senhor, passa uma lima sobre este fio que está enferrujado e traz um fio do céu, traz, Senhor, um corte do céu para esse machado, Jesus, que estava a ponto de ser abandonado, esse machado que estava a ponto de cair nas águas, ou esse machado que talvez caiu nas águas pela falta de uso incorreto. Nessa manhã, Senhor, tocamos nas águas com as madeiras da cruz e pedimos que esse machado flua novamente. Nós arrumamos esse machado e nós declaramos que esse machado, o corte desse machado, não será mais para destruição, mas será para construção, será para acender a fogueira, será para trazer luz no meio das trevas, será para fazer a lenha que será cortada, será para fazer comidas, Pai, para alimentar os povos, na autoridade do nome poderoso de Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Quebramos a força de todo machado encantado que não vem do Senhor. Lançamos fora das nossas vidas dons que são falsos, machados que foram colocados nas nossas mãos por espíritos familiares. Nós declaramos que nós não queremos, nós queremos o corte do Senhor, nós queremos o machado do Senhor. Senhor, retira todo o machado que foi lançado, todo o machado que nos atingiu pelas costas, limpa-nos e restaura-nos em nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor coloca uma lâmina afiada na sua mão para que você venha trabalhar e você vai prosperar, você vai vencer, a glória de Deus vai vir sobre você, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. É isso, queridos, é sempre Jesus, é sempre a respeito de Jesus, é sempre a respeito do poder dele, da graça dele. Aleluia, glória a Deus. André, quer deixar alguma mensagem para o povo aqui? André, vamos fazer uma live, tá? Eu vou marcar uma live para a gente sentar, hoje não, mas eu vou marcar uma live para a gente sentar e para você entrar aqui ao vivo aí da Chapada Diamantina, você e a Nayara, tá bom? E daí você ora com o povo aqui de Criciúma, o povo aqui povo te conhecer, o povo que ainda não te conhece, te conhecerem vocês aqui, o trabalho que vocês estão fazendo, para você falar a respeito, André, do café, tá bom? Para que a gente venha aí a fazer aí um momento aí na presença do Senhor. Ok, meu irmão? Deus abençoe você, Anai. Deus abençoe as crianças aí. Deus proteja vocês, Deus guarde vocês. Que o Senhor faça com que esse projeto do café aí alcance o Oriente Médio, alcance a África. Eu vejo a África do Sul sendo... Esse projeto do café alcançando a África do Sul. Eu vejo o Oriente Médio sendo... Esse café chegando no Oriente Médio, nas grandes cidades do Oriente Médio. Tá bom? Que Deus aí abençoe. Deus abençoe aí o projeto, os irmãos que estão ajudando. Deus abençoe o Anísio, né, que está ajudando você nesse projeto aí como exportador para fora do Brasil também. No nome poderoso do Senhor Jesus, amém. Ó, a pastora Adriana também entrou aqui, Deus abençoe em nome de Jesus. Adri, Deus abençoe você.
Gente, amanhã aqui na Igreja Lugar tem o culto de mulheres. Amanhã, quarta-feira, aqui na Igreja Lugar é o culto onde as nossas mulheres estão reunidas. As nossas mulheres têm se reunido de uma forma muito profética aqui na igreja. Então, mulheres, você que quer mergulhar em um ambiente profético de oração, de discernimento espiritual, de cura, de libertação, amanhã, 8 horas da noite, as nossas mulheres estão reunidas aqui na Igreja Lugar, aqui em Criciúma, tá? Você que é aqui da região, pessoal de Tubarão, pessoal de Siderópolis, pessoal de Capivari de Baixo que tem vindo aqui na igreja, pessoal que da redondeza aqui, tá? Venha, se você tiver condições de estar junto conosco, tá? Venha estar aqui junto conosco. Pessoal também aqui de Nova Veneza, pessoal do Caravaggio, tá? A Leia, a Pamela também. Amanhã, queridos, eu quero todas as mulheres aqui da igreja reunidas, tá bom? Para uma noite de muita graça. A pastora Gisele vai estar pregando amanhã a respeito de uma mulher chamada Lídia, tá? Vendedora de púrpura, de lã, uma mulher que era muito próspera, mas quando ela teve um encontro com Jesus, através da vida do apóstolo Paulo, ela reconheceu que era a verdadeira prosperidade, uma verdadeira alegria. Então, assim, você é a nossa convidada para estar ali, tá bom? As mulheres que quiserem chegar mais cedo para estarem orando, a partir das 7h30 a mulherada já está ali orando, a partir das 7 horas a igreja ali já está aberta ali. Então fica aí o convite para vocês em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, queridos, que a paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, abençoe cada um, que a graça do Deus Altíssimo esteja sobre a sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Último pedido, compartilha, queridos, compartilha essa mensagem no seu story agora aí, para o pessoal ver, tá bom? Em nome de Jesus, fica na paz. Pessoal que não me segue também no YouTube, segue lá no YouTube, Pastor Luciano da Rosa. Valeu, gente. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.